pouquinho. Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer imenso estarmos aqui novamente, de ter o prazer hoje da palestra do nosso irmão Ricardo Brau, que é uma verdadeira aula. É prazeroso, né, a gente escutar o Ricardo. E que todos sejam bem-vindos, né, mais uma vez. Agradecendo a Deus, né, mais uma semana que nós estamos aqui, que nós estamos vivenciando o Evangelho de Jesus, né, participando desse banquete, né, e como eu gosto muito, vou dar muito tempo ao Ricardo, né, seja bem-vindo, Ricardo, esse é o nosso palestrante, e que fica à vontade. E o tema de Ricardo hoje é: aquele que se eleva será rebaixado. De minhas horas. Vai ter a prece inicial. Eu vou ficar de frente para. Você vai pedir para a prece? A prece, para passar a palha. Eu queria. Eu vou ali para você fazer a prece. Você está entendendo? Eu vou fazer os olhos. Ricardo, vamos ali para você tirar a máscara. Vai cair no vídeo. Vou terminar aqui o vídeo. Bom, gente, boa noite. Eu vou fazer a leitura do slide e depois fazer a prece inicial para passar para Ricardo, sem demorar muito aqui na leitura. Em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz, como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, começa a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho, em favor dos semelhantes, o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinzas, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará no campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Isso é do capítulo 26 do livro Sinal Verde. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos, abençoe aos nossos irmãos desencarnados, sofredores, aos nossos irmãos
que ainda passam por dificuldades na existência terrena, resultado das provas e expiações necessárias ao seu aprimoramento. Que abençoe também o nosso expositor de hoje, que está de volta à nossa casa depois de tanto tempo em que estivemos fechados, para que a sua palavra possa ser inspirada pelos amigos espirituais. Que assim seja. Com você, Ricardo. Você não. Com essa máscara na boca. A gente até esquece de tirar essa máscara, né? Parece que faz parte do corpo da gente. É verdade. Boa noite, meus amigos. Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Ricardo. E sempre que eu tenho oportunidade, eu adoro vir aqui nesta casa contribuir da forma que me é possível. E mais uma vez me foi designado um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e que nós vamos tentar passar para vocês o nosso entendimento, né? Tentar ampliar essa discussão segundo o meu ponto de vista e alguns outros pontos de vista que nós pesquisamos também, e que todos nós possamos sair daqui um pouco mais preenchidos com a palavra do nosso Mestre Jesus. Como Cláudia havia já falado anteriormente, e a nossa irmã também disse, hoje nós vamos falar sobre aquele que se eleva será rebaixado. Eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque tem alguns trechos do Evangelho, né, que iniciam esse estudo, e eu acho que é muito importante que nós citemos os trechos como eles estão escritos no Evangelho, para que vocês possam, assim comigo, adentrar na interpretação dos Espíritos. Então, vamos começar pelo trecho de São Mateus. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Esse trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Vamos para mais um trecho. Esse trecho ele está em Mateus também. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que esses meus 2 filhos tenham assento ao teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes? Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que as grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para a redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. E o último trecho, contando com a paciência de vocês, esse trecho está em Lucas. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição.
Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado, venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Bom, meus amigos, me permitem chamá-los assim, né? Mesmo que nós não tenhamos nos visto antes, mas hoje estamos aqui num objetivo comum, que é procurar entender um pouco mais o Evangelho de Jesus. E talvez o Evangelho do Cristo nunca tenha se tornado tão necessário quanto nos últimos momentos, nos últimos tempos, não é verdade? E como vocês bem sabem, a doutrina espírita ela é assim considerada a terceira revelação, né? Tendo Moisés trazendo a primeira, Jesus trouxe a segunda revelação da lei, e o Espiritismo ele veio entre as várias missões em trazer luz ao Evangelho do Cristo, já que ele, em muitas das vezes, ele ensinava na forma de parábolas, né? Então a letra, que na verdade nós temos aqui, ela é cheia de significado. Então o Espiritismo ele veio trazer luz para esses ensinamentos, tal como uma chave que veio trazer a abertura de uma porta, né? E é dessa forma que nós devemos sempre encarar a codificação, uma chave, né? Uma chave que abre muitas portas, as portas do autoconhecimento, as portas do aprimoramento pessoal, e com isso as portas de toda a felicidade que nos é possível neste momento, né? Em nossa encarnação. Parece bem claro que todos esses trechos que nós lemos aqui, os Espíritos quiseram destacar algo muito importante, né? que é muito destacado, inclusive, na mensagem do Cristo, que é com relação à humildade. E é uma palavra que ela é tão largamente usada, né, por todos nós, humildade, humildade, humildade. Mas será que nós conhecemos o seu real significado? E o mais importante, será que nós já fizemos aquele exercício de olhar para dentro de nós e sabermos como está o nosso íntimo? Como nós estamos com relação à construção dessa virtude? Porque eu posso dizer, obviamente, por mim, não posso dizer por ninguém aqui, mas eu posso dizer que a humildade, para mim, é uma virtude em construção, certo? Está como todas as outras, né? Estamos construindo isso, né? Passo a passo, né? Destrói uma coisa que não deve estar sustentada aqui e construímos outra. E o mais interessante que esse trecho, né, que na verdade ele faz parte, né, do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, que faz parte das bem-aventuranças, que é um poema espiritual muito importante, né? Você pode ver que vários dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tem como o título principal um dos trechos das bem-aventuranças. E por que a humildade é tão importante para todos nós? Bem, assim como Jesus deixou bem claro, né, os humildes herdarão o reino, serão os primeiros a chegar no reino dos céus. E é muito interessante isso, porque quando o Espiritismo veio reafirmar e esclarecer certas verdades, como por exemplo a da reencarnação, né, nós bem sabemos que o Espiritismo não trouxe esse conhecimento de uma forma inovadora, né? O que foi inovador, que ele veio a trazer de uma forma muito racional, né? Para que nós possamos entender com muita clareza e profundidade os mecanismos que regem.
Mas a reencarnação é algo que já estava desde há muitos milênios aqui entre nós. E por que a reencarnação nesse tem a ver com humildade? Nós sabemos também de que nós, espíritos que estamos em crescimento, estamos no processo aí de alcançarmos um certo grau de elevação espiritual que almejamos, nós passamos por muitas experiências. E essas experiências terrenas que passamos ao longo das encarnações, elas vêm nos trazer o quê? Ensinamentos. Nós, segundo dizem os espíritos, sempre estamos inseridos naquela condição mais propícia possível para o nosso crescimento. O que muitas vezes isso pode ser entendido como palavra, mas às vezes não é sentido, né? Como assim não é sentido? Toda vez, e eu coloco aqui como o primeiro da fila, às vezes nós nos revoltamos com alguma coisa que nos acontece, né? Nos achamos injustiçados. Nós, de uma certa forma, nós colocamos isso em xeque, né? Nós colocamos em xeque a sabedoria dos espíritos que nos ajudaram a costurar esta reencarnação, não é verdade? Todo esse planejamento. Mas aqui eu não estou aqui para fazer acusações, né? Até como eu disse, eu sou o primeiro a botar a mão na palmatória, mas sempre aqui estamos trazendo para a reflexão. É muito importante, ao longo desse processo terapêutico de autoconhecimento, nós não tenhamos medo de nos encarar, de nos olhar no espelho, né? Observar as próprias emoções, por mais às vezes estranhas, às vezes até constrangedoras que elas possam parecer, mas é importante observar a verdade sobre si mesmo, porque é só a partir da verdade que nós podemos de fato galgar os degraus de fato da evolução. Se a gente for observar, né, o Evangelho, tiveram algumas figuras que Jesus sempre, vamos dizer assim, chamou de maneira mais forte, né? E essas figuras, né, onde ele sempre usava como exemplo, às vezes, da antivirtude, algumas delas, elas exprimiam justamente a falta de humildade, né? É o orgulho, né, que é justamente o inimigo do amor, o inimigo da humildade. E é por essa razão que é tão importante nós sempre observarmos como está a nossa humildade. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto sempre de trazer todo o ensinamento da doutrina para o meu cotidiano, né? Eu acho que é um exercício muito interessante isso, né? O que a gente estuda aqui no Evangelho, no Evangelho em Casa, na Casa Espírita, alguma palestra que a gente tem assistido de algum palestrante na internet, o que isso pode ser revertido em algo concreto no meu convívio com as outras pessoas, né? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional ou qualquer outro meio que eu esteja inserido. E eu falo por experiência própria, né, que muitas vezes aquele local onde você tem maior dificuldade de se manter equilibrado, né, seja no ambiente familiar com qualquer outra pessoa, geralmente é aquele local onde você está mais precisando aplicar o Evangelho, não é isso? Né? É onde a gente está mais precisando aplicar, né? Mas daí vale nós tomarmos cuidado com algumas armadilhas do ego, e que obviamente a natureza não dá saltos, né? Então o crescimento, né, a evolução, ela segue um processo, é um processo, né, que nós não podemos galgar vamos dizer assim, os degraus pulando de 2 em 2, né, de 3 em 3, que a chance de você cair e voltar lá para o início é muito grande, né? Então a gente tem que ir lá degrauzinho por degrauzinho. E as quedas, elas são esperadas. Daqui, queda que nós estamos falando, não é algo de humilhação ou se sentir humilhado, de forma alguma. Porque, inclusive, é muito claro na codificação que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as más tendências.
Então não é aquele ser que já atingiu aquela iluminação, não. É aquele ser que se empenha em domar as más pendências, em lapidar-se, para que se possa paulatinamente construir aquelas virtudes que nós estamos destinados a construir. Eu acho que é muito difícil, né, a gente abordar qualquer tema dentro da casa espírita nesse momento sem citar a pandemia, né, gente? Eu acho que espero que não dê bloco no vídeo, né? Isso não pode dar mais. Mas por quê, né? Ela obviamente é algo que nos atingiu a todos, mudou o comportamento de todos nós, mudou a sociedade de uma forma que nós ainda estamos entendendo, né? E mudou as relações, obviamente. E aí existem muitas pessoas que falam que de uma certa forma as aproximou, outras as afastou, mas o fato é que, fazendo uma analogia com um cadinho em evolução utilizado para purificar uma substância impura, nós também estamos numa espécie de fervura, não é verdade? Quando nós, todas as vezes, somos levados a situações de limite, é que nós estamos, de fato, colocando à prova as nossas virtudes. Não é verdade? É justamente nas adversidades. Todos nós, para evoluirmos, nós precisamos daquilo que nos contrapõe, aquilo que nos nega, né? Porque se nós todos estivermos inseridos num meio muito propício, onde nada nos desafia, onde estará o crescimento? Né? Se você observar a lógica que rege nesse momento as nossas encarnações neste planeta em transformação, mas que ainda nós temos uma grande propagação do mal, né? O mal que eu estou falando, do mal dentro de nós mesmos, certo? Uma grande propagação do mal, nós percebemos que, de um modo geral, todos nós temos grandes adversidades. E se é assim, é sinal de que nós precisamos das adversidades para evoluir. Se isso não for em algum momento mais necessário neste planeta, o mal aqui não mais existirá. Neste momento é necessário. Então nós precisamos todos daquilo que nos desafia, aquilo que nos põe em xeque, aquilo que de fato nos faz, o que às vezes, passar por momentos difíceis íntimos, não é? Aqui a gente pode, por exemplo, trazer isso para as relações familiares. Eu acredito que, de um modo geral, assim, minhas décadas de vida, eu não conheci uma família que não tivesse certos conflitos. Eu desconheço. Assim. Às vezes, assim, de fora, né, parece que tudo é perfeito, todo mundo se dá super bem, não há, vamos dizer assim, não há arestas a serem aparadas, mas quando você começa a se aproximar e entender um pouco mais e tem a oportunidade de participar daquele dia, você percebe que as coisas não são bem assim, né? Aí muitos, às vezes, têm as diferenças, mas conseguiram contornar, não é verdade? Conseguiram chegar a um ponto de equilíbrio. O fato é que todos nós estamos inseridos em um ambiente de adversidade. Com relação eu estava lendo aqui uma história, o último trecho, eu me lembrei de uma história real, de a avó de uma amiga minha, que por sinal era judia, né? Ela já casou, e ela gostava muito de levar a neta para uns casamentos judaicos, sabe? E aí ela morava no Rio, os casamentos eram em São Paulo, ela viajava, pegava, catava a neta e ia embora lá pros casamentos, né? E ela gostava muito de comer, assim, principalmente das comidas da festa, não sei o quê. Aí teve um dia que ela foi, né, teve a cerimônia, aí foram pro salão, que ia ter lá a festa, ia ter o buffet, música, não sei o quê. Aí ela catou a neta dela, vamos pegar o melhor lugar, e saiu, pá. A velhinha lá cheia de energia, para chegar no lugar lá, estava cheia de energia a velhinha lá. Aí chegou lá, sentou no lugar, parecia o melhor lugar do salão realmente, né, pelo que ela me falou, né. E aí tava lá, não, que a gente vai conseguir ficar bem, vamos pegar o buffet, não sei o que, daqui a pouco
chega a pessoa responsável pelo cerimonial, aí bota nas costas dela e fala, sabe, senhora, infelizmente a senhora não vai poder ficar aqui, isso aqui é o lugar dos noivos. Gente, a minha amiga ficou morta de vergonha, sabe? Ela não queria sumir daquele salão. E a senhora, tudo bem, não ligou, foi embora. Então nós temos uma aplicação, né, clara, concreta do ensinamento de Jesus ali, não é isso? Então temos que tomar muito cuidado, de fato, em nos colocar nos primeiros lugares, né? Mas Ricardo, isso é tão complicado, né? No meu ambiente, às vezes, de trabalho, se eu me colocasse muito humilde, né? As pessoas vão pisar em mim, não vão notar o meu talento, não vão notar o meu esforço, etc. Como eu digo, às vezes pode ser complexo você trazer as coisas para o cotidiano. É lógico que devemos passar isso pelo crivo do bom senso, né? E cada um deve olhar para dentro de si, sabe? Eu encaro a doutrina espírita como uma ferramenta muito interessante para você, de fato, voltar todas as suas atenções para si mesmo. O que se passa dentro do seu íntimo é o que importa, de fato. Que emoções o estão motivando a tomar certas atitudes? Então, vamos imaginar que você está num ambiente de trabalho mais competitivo, que você tem que, de fato, se destacar, que não tem nada de errado nisso, né? Se você não estiver burlando nada moralmente, entendeu? Nada é errado em você querer galgar, né, alguns degraus profissionais. Mas o que passa dentro de você? O que te motiva de fato? Né? É isso que você deve se perguntar. É algo construtivo? É algo que você está pensando em servir ao próximo, à sociedade? Né? E você está querendo colocar aquele suposto talento que você tem, que às vezes você demorou muito a investir em prol do próximo, né? Ou você apenas está querendo satisfazer o próprio orgulho? São perguntas interessantes que as pessoas devem se fazer, e só as próprias pessoas interessam a resposta, né? É importante a gente tomar ciência de que todos nós estamos nesse sentido no mesmo barco, né? Então, de modo geral, estamos todos convivendo com pessoas com vamos dizer dessa forma, com uma posição, né, em termos a sua evolução espiritual muito semelhante. Não existe muita diferença na Terra entre o mais ou menos evoluído, vamos colocar dessa forma. Aqui eu estou tirando os seres missionários, né, que já tem, né, aqui eu estou colocando nós, né, pessoas comuns. Eu não sei se tem algum missionário aqui, não posso julgar, eu posso falar por mim, né, eu não sou, né? Então, por essa razão, né, nós temos que, de fato, observar esse caráter da doutrina. A doutrina espírita é acolhedora. Ela não é para que você, vamos dizer dessa forma, ao estar em contato com seus ensinos, com seus escritos, com as palestras, você ficar pior do que você estava. Não. Né? Quando a responsabilidade dos próprios atos é mostrado a você, não é para você construir a partir disso uma culpa doentia. Não é esse o foco, na verdade. O foco deve ser na regeneração, né? Primeiramente, para que você enxergue o problema, você tem que conhecê-lo, né? Você tem que saber, nossa, onde foi que eu errei? E acredite, muitas pessoas que erram sem saber que estão errando, né? Isso é muito comum, isso acontece nas relações humanas, isso é muito comum, né? Às vezes você ultrapassou um certo limite que ofendeu, magoou o próximo, você não se deu conta daquilo naquele momento, certo? Mas aí cabe a você a responsabilidade de, primeiramente, né, perceber, certo? E perceber, você refletir, de fato, será que realmente eu ultrapassei aquele limite? Né? Aí aquela máxima, né, amar o próximo como a si mesmo, né? Toda a lei e os profetas estão inseridos nisso, como Jesus disse. Se colocar no lugar do próximo. É um exercício que, como eu disse, se você for analisar a letra, é uma coisa que parece muito fácil, mas interiorizar isso é uma tarefa às vezes bastante difícil.
Porque nós temos nosso ímpeto egoísta, nós temos aquele ímpeto de pensar primeiramente em nós mesmos, na própria sobrevivência, no próprio bem-estar, né? E até, às vezes, aquelas pessoas que se colocam, às vezes, de uma maneira meio vitimizada, né? Eu não estou falando, estou tirando aqui as patologias, né, de depressão, aí eu não vou adentrar nessa área que isso é dos profissionais. Mas até às vezes a pessoa que tem aquele comportamento, né, de meu Deus, eu sou tão perseguida ou perseguido, tudo, às vezes essa pessoa ela se exalta se apequenando. Não sei se dá para vocês perceberem essa aparente contradição, né? Às vezes ela quer a atenção toda para si, se colocando como menos, né? E às vezes ela perceber isso, são muitos anos de análise, né? Muitos anos, às vezes, quando há oportunidade no terapeuta para perceber isso, né? Mas existem sinais. Ah, meu Deus, eu não entendo por que as pessoas sempre se afastam de mim. Eu não entendo por que eu estou sempre só. Não entendo, eu sou tão bom, né? Eu sou tão legal. Eu não faço mal a ninguém. Eu acho muito engraçado, eu brinco muito isso com o pessoal lá de casa, né? As redes sociais são um excelente laboratório, né? Dos seres humanos. E eu fico muito cismado quando eu percebo alguma pessoa que eu esteja seguindo postar alguma mensagem parecida com essa. Tipo, como é que é mesmo que fala, gente? Uma coisa mais ou menos assim. Quem não gosta de mim não me merece, né? Não é uma coisa nesse sentido, assim, sabe? Do tipo, se não tá comigo é porque não percebeu toda a minha, né? Como eu sou amigo, né? As pessoas sempre são assim, né? Seres elevadíssimos. Aí, né? E às vezes não para pensar, gente, será mesmo, né? Que eu sou essa pessoa tão boa assim, que eu acho que eu sou. A gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente pode tomar um susto, né? E esse exercício, ele deve ser feito, ele é necessário. Ele é necessário. Então eu posso falar de algumas experiências que eu tive durante a fase mais grave da pandemia, do isolamento maior, que eu moro sozinho, então eu passei muito tempo sozinho, né? Muito tempo sozinho. E demorou, eu sou professor, então assim, os primeiros meses eu não estava dando aula, então não tinha esse contato, né, com os alunos, então eu fiquei bastante isolado. E eu tentei colocar em prática aquilo que o Manuel diz para a Chile, disciplina, 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 assim, para enlouquecer, né? Porque aí eu fazia exercício físico em tal horário, depois ia fazer eu limpar a casa. Aí era tão engraçado, ter chegado na sexta-feira à noite, graças a Deus é final de semana. Mas assim, na verdade eu não tinha saído de casa, mas é porque eu fazia tanta coisa. Aí na cabeça louca da gente, que a gente está trabalhando durante a semana, no final de semana a gente estava descansado, né? E para mim, na minha cabeça eu incorporei isso também, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, né, que quando você fica muito tempo sozinho, né, é esperado que você comece a voltar mais a olhar para si mesmo. Não é verdade? Você começa a ter que se tolerar. Aí uma pergunta que eu faço a vocês e que eu me fiz algumas vezes: eu sou uma boa companhia? Né? Eu gostaria de estar comigo mesmo? Porque se achava, já que eu só tinha a minha companhia, né, eu tinha que conviver comigo. Porque assim, eu não sei se vocês já perceberam, mas tem pessoas que têm horror de ficarem sozinhas, elas ficam tristes, né? Eu não estou incentivando ninguém a virar um ermitão, viu, gente? Não é isso. Até inclusive os espíritos já disseram que não é uma coisa muito boa, não, viu? Aquele que se isola é um egoísta, entendeu? A gente está aqui para interagir em sociedade. Mas, como eu disse, tudo é aquilo que está dentro, aquilo que nos motiva, que está dentro de nós. Será que de fato eu estou com outras pessoas porque eu não quero estar sozinho, porque eu não aguento ficar comigo mesmo? Será que é esse o motivo? Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? É que a primeira coisa, talvez, que nós devemos prestar atenção eu aguento ficar esse tempo comigo, eu aguento refletir, porque escutar uma palestra é muito bom, a gente aprende, né? Mas não tem que ser o único mecanismo,
certo? Porque nós temos que fazer as nossas leituras. A Kardec sempre incentivou todos a estudar, a tirar as suas próprias conclusões. Tanto é que os palestrantes espíritas, eu nem me coloco muito como palestrante, fico meio constrangido, são pessoas como todos nós, que estudaram, não é isso? Estudaram e se propuseram a dar aqui a sua visão da doutrina. Mas, assim como o caleidoscópio, a casa espírita ela tem muitas cores, não é isso? Assim como o evangelho dentro de casa, são várias pessoas, então é um caleidoscópio de cores. E é dessa forma que nós temos que crescer, nos ajudando uns aos outros, o que é uma recomendação que também está na codificação. Não devemos nos isolar. E eu sei que é muito estranho nós falarmos isso em tempo de pandemia, né? Já que estamos todos isolados, mas assim, para a grande maioria de nós surgiram outras ferramentas, não é verdade? E outra coisa que surgiu também é justamente as várias patologias da alma, não é verdade? Quando nós não temos mais para onde correr, quando durante muito tempo nós não tínhamos tantas coisas para nos vislumbrar, tantas coisas para distrair os nossos sentidos, nós tivemos que voltar os nossos olhos para nós mesmos. Aí eu pergunto a vocês, algo que eu perguntei a mim, e o que eu encontrei, né, dentro de mim mesmo? E essa pessoa, como ela está diante de tudo aquilo que ela já passou e de tudo aquilo que ela ainda vai passar, né? Tem uma história muito interessante também que eu gosto de contar, de um amigo que aconteceu algo que mudou muito a vida dele. Ele estava andando aqui no comércio e ele passou próximo aqueles locais onde você coloca o lixo, né? Esqueci o nome agora. Hã? As containers, isso, a palavra fugiu. Obrigado. Aqueles containers onde as pessoas colocam lixo. Aí ele comentou que sentiu um cheiro forte, assim, de alguma coisa podre, né? E reparou que tinha um senhor, que estava bem, né, maltrapilho, cheirando mal. Mas o que chamou mais a atenção dele, o que deixou ele bem chocado, foi o fato desse senhor estar tirando comida do lixo para comer. E isso estava acontecendo aqui no comércio de Garanhuns, as pessoas transitavam e parecia que nada estava acontecendo, né? E aí ele ficou muito chocado com aquilo, sabe? Aí o que ele fez? Ele passou e ele ficou com aquela visão, ele ficou em choque sem saber como agir. Mas ele voltou e deu para aquele senhor todo dia que ele tinha no bolso, sabe? Mas não parou aí. Obrigado. Mas não parou aí. Aí, desde então, ele começou a fazer um trabalho de distribuir quentinhas, né? E é uma coisa que para ele começava a fazer muita diferença, sabe? Aí por que eu estou chamando a atenção disso? Todos nós temos alguma espécie de chamamento, sabe? E você vê que para muitas pessoas, né, que passavam, olhavam, ou obviamente observaram, né, o que estava acontecendo, alguns podem não ter visto, outros podem ter visto e não terem se sensibilizado, outros podem ter visto, terem se sensibilizado, mas não tiveram a ação de fazer. No caso dele, ele se sentiu compelido a fazê-lo. Não pelo fato de, ai meu Deus, eu tenho que ajudar, senão eu vou para o inferno. Não, porque ele, naquele momento, ele conseguiu se colocar no lugar daquela pessoa. E de fato, gente, uma coisa que talvez, mesmo com todo o conhecimento que o Espiritismo nos trouxe, a gente não tenha parado para pensar. Nós não conhecemos as relações pretéritas que nós temos no nosso cotidiano, não é verdade? Porque as pessoas às vezes pensam, eu sempre reencarnei com aquele que é da minha família, eu sempre reencarnei com aquele que foi meu parente, e nós sabemos que não é bem assim, não é verdade? Nós sabemos que muitas vezes
pessoas que nós temos algo a acertar, vamos colocar dessa forma, eu não gosto muito de usar esse termo, mas para ficar didático, algo que a acertar, às vezes é um encontro que nós temos com alguém que a gente não tinha uma relação anterior nessa existência, né? E a vida lhe dá a oportunidade ali, naquele momento, naquele exato momento, de fazer alguma diferença, né? Às vezes é uma pessoa que você deixou de ouvir, sabe? A pessoa chegou lá querendo muito abrir o seu coração, querendo muito de fato escutar uma palavra de apoio, ou às vezes nem quer, às vezes apenas ela quer ser ouvida. E você naquele momento não estava disposto, ou não estava disposta a ouvi-la, ouvir. De repente é a vida e facilitando acertar contas que foram assumidas em existências pretéritas. É lógico que a gente não tem que também criar toda uma paranoia em cima disso. O que eu quero chamar a atenção é que todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. E se nós estamos, por exemplo, todos aqui nessa casa, estudando esse tema, isso não é por acaso, sabe? Se por acaso alguns exemplos me surgiram aqui para falar, alguns pontos mais importantes serem abordados, eu quero crer de que são pontos que as pessoas que aqui estão, encarnadas e desencarnadas, precisam escutar. Eu preciso escutar, né? Porque aquele que fala é o primeiro que tem que aprender, não é verdade? Aquele que é o que precisa de fato é o primeiro, né? Aquele que é como uma luminária. A luminária, ela antes de iluminar o seu entorno, ela ilumina a si mesma. E assim como vocês podem achar, né, que nossa, que bom, né? O Ricardo está lá falando dessas coisas legais, mas o primeiro beneficiado sou eu. E eu sou grato toda vez que eu tenho oportunidade de falar. Porque às vezes a preguiça mental não deixa que a gente fique e estude, assim, né? Aí quando não, eu tenho que fazer a palestra, então eu tenho que estudar, né? Para trazer alguma coisa aqui. Então eu sou muito grato a isso. Mas voltemos aqui à humildade. Jesus deixou bem claro, né, de que os cargos que aqui nós temos, as posições que às vezes nós temos, os títulos, nada disso tem qualquer relevância no mundo espiritual, certo? Nada disso. Inclusive um exercício muito interessante que eu até aconselho que vocês façam, é que, eu não estou querendo ser mórbido não, viu gente? Mas se eu fosse desencarnar hoje, nesse exato momento, como é que eu estaria com a minha consciência? Não é verdade? Eu acho que isso é uma pergunta. Eita, é tudo difícil, né? Então, não estou querendo ser mórbido, né? Não é isso. Mas nós não sabemos do dia de amanhã. Não é verdade? Esses dias eu soube de um conhecido, jovem, não era uma pessoa que tinha uma relação próxima, mas eu era um artista, eu tinha eu meio que acompanhava os trabalhos, que jovem que desencarnou num acidente de moto, assim, né? E pronto, né? Então, eu acredito, isso eu costumo praticar bastante, que é uma coisa relevante a se fazer. Né? Se eu fosse desencarnar hoje, como eu estaria diante, né, dos compromissos que eu assumi diante da espiritualidade, que seriam os compromissos assumidos perante a minha consciência, né? E também temos a exata noção de que essa existência nossa, ela é importante, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser aproveitada, mas ela é efêmera. E talvez um dos grandes desafios, né, seja justamente você passar por essa existência, passar pela matéria, usufruir da matéria, porque não tem nada errado disso, mas não depender da matéria, não ficar dependente da matéria ou aquilo que a ela está atrelado. Porque
porque na verdade, né, o corpo físico ele vai se degenerando, na verdade, às vezes a memória vai falhando, a minha está falando bastante já. Então assim, toda a nossa parte física ela vai aos poucos se degenerando. Mas você sabe que coisa mais engraçada? Eu estava lendo uma pesquisa esses dias dizendo que as pessoas que têm mais sucesso pessoal são as pessoas com as idades mais avançadas. Mas como assim, né? É porque demora um certo tempo, né, uns mais do que outros, de você atingir uma certa, vamos dizer assim, um certo equilíbrio, né? Às vezes o tempo ajuda bastante nisso, porque por mais que a gente às vezes seja meio rebelde, vamos colocar assim, a repetição dos erros, né, e a repetição das suas consequências, elas acabam nos compelindo a não agir de certas maneiras, não é verdade? Uma coisa, eu faço terapia, né, agora eu dei uma interrupção, eu me dei alta, mas eu fiz terapia durante muitos anos, né, depois daí, mas eu volto de vez em quando eu vejo que a coisa fica feia, eu volto. Mas aí, e uma coisa que às vezes era muito difícil, de fato, é você perceber os próprios padrões deletérios, né? As pessoas às vezes têm certos padrões de comportamento que elas não percebem, né? De que acabam sempre a levando para o mesmo lugar, e não é um lugar bom, né? Aí não tem aquela coisa, não tenho sorte com tal coisa, não tenho sorte com aquilo, às vezes, não tenho sorte com homem, não tenho sorte com mulher, enfim, né? Então, por quê? Será que eu estou com uma maldição familiar, né? Uma coisa assim? Provavelmente não, gente. Provavelmente não. Né? Nós somos seres que temos, somos formados, somos seres que somos formados por uma parte material, uma parte semimaterial, uma parte espiritual, e todas elas vibram, certo? Comandada pela nossa mente, que também tem várias partições, né? Vamos colocar assim. Vibramos em várias esferas. E nós vibramos e interagimos. Essas vibrações que nós temos, que nós produzimos, elas acabam ressoando com algumas situações, algumas pessoas. Não é verdade? Acaba havendo uma certa sintonia ou rejeição. E isso aí nos influencia de uma maneira tão sutil, mas tão definitiva, que muitas vezes a gente demora muito tempo para perceber isso. Então, eu tenho mesmo a estourar o tempo. Então, assim como todas as virtudes, né, aqui eu vou tomar como exemplo Santo Agostinho, nós devemos de fato criar hábitos saudáveis para que elas sejam assim construídas e firmadas. Santo Agostinho recomenda de que, de fato, nós devemos fazer aquele exercício de analisar o dia, como foram os meus contatos com outras pessoas naquele dia, qual foi o meu proceder, será que não existe nenhum ser que tenha alguma queixa a meu respeito? Será que algo poderia ter feito melhor? Né? Obviamente isso tem que ser construído sem ansiedade, porque pode não parecer, né, já que a gente está falando de humildade, mas às vezes aquela, não vou dizer pressa, mas às vezes aquela ilusão que é construída e nós nos colocarmos em um lugar onde nós ainda não estamos, às vezes é alicerçada na falta de humildade. Né? E eu falo isso de experiência própria, né? Eu conheço a doutrina espírita desde os meus 16, 17 anos. Eu estou com 47 ou 48. Até uma que a gente pede a conta, né? É por aí, 47, 48. Aí, eu lembro que quando eu comecei na mocidade, tive o primeiro contato com o centro espírita lá em Minas, eu fiquei tão empolgado, né, com tudo aquilo, e eu queria ser um santo. Eu não vou sentar em tais lugares, porque tem gente que está bebendo. Eu queria ser aquele ser de luz, assim, caminhando.
E assim, a queda é inevitável, né? Quando a pessoa cria essas coisas, né? É inevitável, não tem jeito. Mas parece que todo mundo passa por isso, né, Ricardo? Acho que a maioria passa por essa fase. Né? E é engraçado que assim, as outras pessoas do grupo pensavam do mesmo jeito, sabe? Era terrível. Então um ficava alimentando o erro do outro. Então a gente, eu queria marcar, vamos comer uma pizza. E era tão paranoico o negócio, não vamos marcar em tal lugar para se encontrar, não, para lá o pessoal bebe. A gente vai levar os obsessores com a ideia. Meu Deus do céu. Pobre dos obsessores. Né? Na verdade, tem muito encarnado obsediando os desencarnados. Às vezes o desencarnado quer me deixa aí, não, o encarnado não vem cá, porque eu preciso de você para alimentar meu vício. E aí, faz parte, né, do nosso crescimento. Né? Na verdade, talvez a gente passe grande parte da existência dissipando essas ilusões que nós criamos sobre nós mesmos. E não tem nada de errado nisso. Não existe nada de errado nisso. O fato é que, voltando lá ao início da nossa fala, né, quando eu estava falando da pandemia, alguns tiveram a oportunidade de ter que obrigatoriamente passar muito tempo consigo mesmo. Né? Ou então, passar muito tempo com outra pessoa que você tem pequenas ou grandes diferenças, não é isso? Todo mundo ali confinado naquele canto, assim. Aí, assim, algumas coisas que eram amortecidas pelo cotidiano vieram assim à tona de uma maneira muito intensa. Né? Então, devemos, de fato, nos empenhar no nosso crescimento. A humildade, como toda qualquer virtude, ela é um processo que vai sendo construído. É uma virtude que ela vai aos poucos, paulatinamente sendo construída. E Emmanuel, né, ele deixou bem claro isso com o Chico, né, que é disciplina, disciplina e disciplina. E é por essa razão que, de fato, nós devemos nos empenhar para, a partir desse momento, criar aqueles hábitos que sejam mais saudáveis. Tem que existir aquele investimento pessoal. Né? Nós devemos sair da nossa zona de conforto. Porque, se eu não me engano, eu acho que foi Divaldo que falou isso numa última palestra que eu assisti. Né? Que ele estava falando dos vícios, especificamente. Então ele falou que, de fato, tem que existir um esforço, um ímpeto pessoal para que você dê aquele primeiro passo, né? Para que você saia daquela zona de conforto. Porque ainda na grande maioria de nós, ainda está naquela fase em que é mais fácil se acomodar. E isso aí é para tudo. Né? Você pode ver que até levantar para desligar uma televisão, às vezes a gente tem preguiça. Mas trazendo para o nosso emocional. Né? A gente não quer, ninguém quer sofrer, né? Porque às vezes você arriscar, você ser zona de conforto, isso significa algum sofrimento. Mas o que talvez às vezes algumas pessoas não tenham percebido, que você ficar acomodado lhe traz muito sofrimento. Né? Aquela acomodação, às vezes, para algumas pessoas pode sufocar, pode ir entristecendo, tirando energia da pessoa. Aí às vezes a pessoa teme tanto a mudança, né? E naquele local onde ela se colocou, acomodada e segura, né, que na verdade ela não se dá conta que aquele local seguro é que a está a entristecendo e a adoecendo. É uma aparente contradição, de fato é. Né? E aí depois que você, depois que você consegue dar aquele primeiro passo, né, e vence algumas adversidades iniciais e consegue chegar a um certo patamar que você aspirou, você olha para trás, meu Deus, por que eu não fiz isso antes, né? Não é isso? Às vezes acontece com as relações, às vezes acontece em diversas esferas, né? Às vezes as pessoas ficam protelando certas decisões que elas precisam tomar, né? E depois que ela toma e vê que, passado algumas vezes uma turbulência inicial, né? Se a decisão dela foi alicerçada no bom senso, no amor ao próximo, na caridade, mesmo que aquilo signifique às vezes momentaneamente alguma problemática, mas depois ela se dá conta de que ela poderia ter feito e deveria ter feito antes. Mas aqui, como eu disse desde o início, nós não temos direito de acusar ninguém, cada um sabe do seu tempo, cada um sabe da sua energia, né? Cada um sabe dos seus comprometimentos, mas o importante é que sejamos sinceros conosco. Não é verdade? Nós somos as pessoas que vamos conviver com nós mesmos
durante toda a nossa eternidade. Não é só essa vida não, gente. Né? Nós teremos que conviver com nós mesmos para sempre. Não tem como a gente, vou tirar umas férias de mim mesmo. Às vezes a pessoa fala isso, né? Eu vou tirar férias. Não dá não, gente. Eu sinto muito dessa notícia. A gente não tira férias de nós mesmos. E a problemática, às vezes, que nós carregamos nessa existência, ela não some quando o fim da reencarnação. Certo? Eu sou tão angustiado porque me falta isso, me falta aquilo. Será que você é angustiado realmente por causa disso? Aqui, obviamente, eu vou afastar as condições extremas, lógico, que algumas pessoas passam, e restrições de toda sorte nessa vida que, de fato, é muito complicado a pessoa não passar por certo grau de sofrimento, né? Mas aqui, tomando, né, para, vamos dizer assim, uma forma mais amena, não tão drástica, devemos, de fato, olhar para dentro de nós. E com relação a sermos humildes, observar se neste momento nós estamos nos inserindo em altares na qual nós não pertencemos ainda. Porque uma coisa que inevitavelmente nesse caso vai acontecer é que se nós não estivermos ainda naquele patamar que nós aspiramos estar, nós em um momento iremos cair na realidade de nós mesmos. E quanto antes isso acontecer, melhor para nós. Não é verdade? É importante chegar e observar todas as oportunidades que a vida nos traz para desenvolvermos a nossa humildade. Porque se vocês observarem bem, isso é uma constatação minha, que eu vou compartilhar com vocês, as pessoas que têm problemas em buscar construir a própria humildade, elas são pessoas muito angustiadas, não é verdade? Elas são aprisionadas naquela própria imagem que elas construíram para si mesmas e gastam muita energia manter essa imagem para si mesmas. E como não é uma coisa que se sustenta, cada vez é necessário empenhar-se mais e mais energia para manter esse altar, mesmo ilusório, de pé. Mas uma hora ele vai cair, não é verdade? E que isso aconteça, quando acontecer, da forma mais amena possível. Então, meus irmãos, meus amigos, né? Estou estourando o tempo, nossa, como eu falei. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Eu desejo de coração que todos nós, ao voltarmos para os nossos lares, nós voltemos mais fortalecidos, mais esperançosos, mais conscientes da responsabilidade que nós temos com a gente, em construir todas as virtudes que vão alicerçar a felicidade real, que é aquela que o tempo e nem toda e qualquer adversidade será capaz de tirar de nós. Então que Jesus nos abençoe e fiquem todos em paz. Obrigada, Ricardo. Como eu disse a vocês, é uma aula, né, que a gente recebe, não é porque ele seja um professor, mas ele deixa bem leve a nossa doutrina espírita, um conhecimento assim bem claro, né? Então, é um grande prazer, Ricardo, ter você aqui fazendo essas palestras, porque é realmente prazeroso me escutar, como eu tinha dito a vocês. E como eu disse a vocês, minha gente, como eu disse, né, semana passada, no início, a gente não tem passe coletivo, a nossa não tem passe individual. A nossa prece hoje, né, é o passe coletivo. Então, que a gente pense no nosso Mestre Jesus, né, as pessoas que colocaram aqui, né, as intenções. Então,
que coloque os pensamentos para que nesse passo coletivo essas pessoas sejam agraciadas, que a espiritualidade, na hora que vocês estavam escrevendo o nome, colocando aqui, sejam incluídos nesse passo coletivo. Então, que a gente pense no nosso Mestre Maior, na espiritualidade maior que aqui se faz presente, que está aqui conosco, nos amparando, nos abençoando. E eu queria pedir a Ruth se ela podia fazer essa prece e colocasse nossos irmãos aqui. Vai ter sorteio hoje de livro, não? Vai. Tem aí que esquecer. Não é? Vai ter sorteio de veículo hoje ou não? Sorteio do veículo. No carro. Vai ter sorteio do veículo hoje? Eu pensei depois do passo. Hã? Ela pensou depois do passe. Depois do passo coletivo, a gente pega o veículo que já estava aqui. Vamos fechar os nossos olhos, afastar de nós os pensamentos negativos, entrarmos nessa sintonia de paz, de amor, pedindo ao nosso Mestre amado Jesus que console as nossas dores e nos dê força, paz, fé, resignação. Ajuda-nos, Mestre amado Jesus. Sede o consolador das nossas vidas. Nos dai, Pai, a serenidade necessária para enfrentarmos qualquer vicissitude que surgir em nossas vidas. Ó Mestre amado, que a tua paz, no teu olhar tão meigo, que nós possamos ter esses teus olhos de enxergarmos a beleza da natureza, a beleza desse plano, desse planeta Terra, tão abençoado que o nosso Pai Celeste nos deu. Que saibamos aproveitar, Senhor, todos os momentos, todas essas oportunidades que nós temos de acordar e darmos graças em estar vivos. Que possamos, Senhor, sabermos aproveitá-lo e pedir a Ele que esteja sempre presente, nos fortalecendo. Ajuda-nos, Senhor, a todas as pessoas que em nossos pensamentos estamos pedindo as vibrações. Que elas sejam, Senhor, abençoadas por teu infinito amor, misericórdia para com todos, Senhor. E perdão das ofensas. Que tu possas estar presente em nossas vidas hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Eu desejo, eu pedi justamente por isso, porque eu queria agradecer a vocês, que é um momento de alegria, né? E deixar esse momento de alegria que nós temos 2 veículos aqui que nós beneficiamos. Tem 24 pessoas aqui, 2 não pegaram as mensagens. Número 2. Talvez tenha sido justamente o menino, né? O Ricardo, entendeu? Se falha agora, eu espero a próxima reunião. Por isso que eu deixei aqui no 28. Número 10. Cláudio. Ué. Não gosto de ver, fazer com isso sério. Ele tá cheio. Vai ficar? Depois que eu ler, eu vou trazer de volta pra gente fazer o sorteio aí. 12.
Olha, Patrícia, então você vai como Maria. E que as pessoas que receberam esse livro sejam agraciadas com os ensinamentos da doutrina espírita que estamos aqui. Que Deus, Pai de infinita bondade que está aqui, com este passo maravilhoso que nós tomamos, que nos sentimos mais leves, que sejam parados e acolhidos, que levem para casa essa paz, esse amor incondicional, que a espiritualidade maior daqui da nossa casa, que estão abraçando vocês. E essa pessoa que está aqui tão necessitada, que está na casa de vocês ou não, que sinta esse abraço amigo e fraterno da espiritualidade maior. Que Deus nos acompanhe, nos ampare e nos proteja, hoje e sempre.